Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Viktor Frankl. Às vezes, tudo parece estar em ordem. Você tem um teto, um salário, talvez até uma companhia. Mas por dentro, algo ainda pulsa em silêncio. Um vazio que não é fome, não é dor, mas uma ausência de direção. Uma falta de porquê. É como se a vida seguisse, mas sem você dentro. Você acorda, trabalha, cumpre as funções. Mas lá no fundo, a pergunta continua ecoando. Por que tudo isso? Há uma diferença brutal entre viver confortavelmente e viver com sentido. E essa diferença não se mede pelo que você possui, mas pelo que te move. Viktor Frankl entendeu isso da forma mais extrema. Preso em campos de concentração, cercado pela morte e pela desesperança, ele sobreviveu porque encontrou um porquê. Algo maior que a dor, maior que o medo. E talvez seja isso que falte em muitas vidas hoje. Não mais conforto, mas direção. Não mais liberdade, mas enraizamento. Algo que responda à pergunta: para que continuar? Vivemos uma era de abundância de opções e escassez de propósito. Podemos ser qualquer coisa, mas estamos perdidos no que realmente somos. Como dizia Sartre, estamos condenados à liberdade, e essa condenação paralisa. Nos afoga em possibilidades, sem nos oferecer sentido. O mundo diz: você pode tudo, mas não nos ensina o que realmente vale a pena. Então fica o silêncio, fica a angústia, fica a sensação de que, mesmo tendo o que sonhou, falta o que importa. E é aí que a verdadeira pergunta começa. Se tirarem tudo de você, os títulos, os bens, os papéis, o que restaria? Qual seria o seu motivo real para continuar? Frankl dizia que não é o que esperamos da vida que importa, mas o que a vida espera de nós. E talvez você esteja aqui agora justamente por isso, porque a vida está te fazendo uma pergunta. E a sua resposta pode mudar tudo. O erro comum: procurar propósito como se fosse um objeto perdido. Muita gente vive como se o propósito estivesse escondido em algum canto da vida. Como se fosse uma chave caída debaixo do sofá, esperando ser encontrada. Mas o propósito não é uma coisa, não é um objeto perdido. Não está em algum curso, nem em algum guru, nem em alguma viagem. E quanto mais você tenta capturá-lo com ansiedade, mais ele escapa. Porque o propósito não se revela quando você o persegue com pressa. Ele aparece quando você se entrega ao que está diante de você com presença. Frankl dizia com clareza: o propósito não está dentro de você, trancado como um segredo a ser descoberto. Ele acontece fora de si, no encontro com alguém, na criação de algo, no impacto que você causa no mundo. O sentido surge na doação, não na introspecção solitária. Surge quando você se compromete com algo maior que seus próprios desejos momentâneos. O propósito se revela quando você sai de si, quando se esquece de você. A neurociência explica que nosso cérebro foi moldado para buscar recompensas rápidas, padrões imediatos, respostas simples. Isso dificulta enxergar os horizontes mais amplos. O cérebro quer atalhos, mas o propósito não vem de atalhos. Vem da jornada longa, da paciência com a própria história. Vem de se permitir estar em algo com profundidade, sem esperar retorno imediato. Agora pense. Nos momentos em que você esqueceu de si mesmo, o que estava fazendo? Onde estava seu coração? Onde estava sua atenção? Essa pista vale mais do que qualquer teoria. Porque talvez o propósito não esteja onde você está procurando. Talvez ele esteja onde você já se doa, mas ainda não percebeu o nome disso. Talvez o sentido não esteja escondido. Ele só está pedindo um novo olhar. A diferença entre prazer, sucesso e propósito. Existe uma confusão sutil e profundamente destrutiva que habita a vida de muitas pessoas. A ideia de que prazer, sucesso e propósito são a mesma coisa. Mas não são. O prazer é momentâneo, sensorial, reativo. O sucesso é externo, visível, validado pelos outros. Já o propósito é interno, silencioso, muitas vezes invisível. Ele não grita, ele sustenta. Enquanto o prazer passa e o sucesso oscila, o propósito permanece mesmo quando nada mais faz sentido. Freud acreditava que o ser humano busca prazer. Adler dizia que o homem quer poder. Mas Frankl
depois de atravessar o inferno dos campos de concentração, percebeu que o que realmente sustenta alguém é o sentido. Quando o prazer desaparece e o poder se torna impotente diante da dor, o que resta é o porquê. O porquê de levantar. O porquê de continuar. O porquê de resistir. E esse porquê não vem de conquistas, vem de significados. Muita gente se sente vazia no auge da carreira. Muita gente se vê perdida depois de conquistar aquilo que sempre desejou. Porque confundiu reconhecimento com plenitude. Porque achou que o brilho da medalha iluminaria a alma. Mas o que dá sentido à vida não é a medalha. É o que você fez, quem você se tornou, e quem foi tocado enquanto você a conquistava. O propósito é o valor que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Então pense, o que você faz hoje que teria valor mesmo sem aplausos? Mesmo sem salário? Mesmo sem postagens? Mesmo sem prêmio? O que você faz que, ao final do dia, te faz sentir vivo por dentro, mesmo que o mundo não saiba disso? A resposta para isso talvez esteja mais próxima do seu propósito do que qualquer outra coisa. Porque o propósito não se mede por aplauso, se mede por sentido. E sentido é aquilo que, mesmo no silêncio, ainda te move. O sofrimento como porta de entrada para o propósito. Existe um momento em que a vida quebra, em que tudo parece ruir por dentro. E nesse instante, a dor não pede conselhos. Ela não quer fórmulas, nem frases prontas. Ela apenas grita. E quem já esteve ali sabe. Quando o chão desaparece, é fácil acreditar que tudo acabou. Mas é justamente ali, onde parece não haver mais nada, que algo novo pode começar. Não por milagre, mas por sentido. Viktor Frankl não escreveu sobre propósito em uma biblioteca. Ele escreveu em meio à lama, ao frio, à perda absoluta. Ele viu pessoas morrendo por dentro antes do corpo ceder. E outras, que mesmo cercadas pela morte, sustentavam um brilho nos olhos porque ainda tinham um porquê. Porque mesmo sem liberdade externa, escolheram sua atitude. Escolheram amar alguém que já não estava ali. Escolheram manter um valor, um gesto, uma fé. Camus falava do mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta, eternamente. Mas ele dizia, mesmo assim, é possível imaginar Sísifo feliz. Não porque a tarefa é leve, mas porque ele escolhe dar sentido àquilo. O sofrimento, quando tocado por um porquê, deixa de ser apenas dor e se transforma em resistência, em profundidade, em resposta. A neurociência mostra que o cérebro se adapta à dor quando ela está conectada a um significado, quando se compreende que aquilo tem um propósito, uma missão, uma entrega maior. E por mais estranho que pareça, é no trauma que muitas vezes nasce a vocação. É da ferida que nasce a força. É da lágrima que nasce o olhar mais compassivo. É contraintuitivo, mas real. O propósito não nasce das férias. Ele nasce do enfrentamento. Do que te feriu e te transformou. Do que te marcou e te fez ver o mundo de outra forma. Porque quando a dor é atravessada com sentido, ela deixa de ser fim. E passa a ser começo. Passa a ser voz. Passa a ser chamado. E talvez seja exatamente por onde o seu propósito começou a sussurrar. Mesmo que você ainda não tenha percebido. Propósito não é pergunta, é resposta. Há uma inquietação que muitos carregam. Qual é o meu propósito? E repetem essa pergunta como um mantra, como um eco que volta vazio. Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez o propósito não seja algo que se descobre perguntando. Talvez ele seja algo que se revela quando você responde. Porque, como dizia Frankl, não é você quem questiona a vida. É a vida que pergunta a você. Todos os dias. Em cada dor, em cada escolha, em cada instante de silêncio. E a sua resposta não está nas palavras, está na atitude, está na forma como você se levanta diante da queda. Está no que você faz quando tudo parece sem sentido. Está no gesto silencioso que ninguém vê, mas que você sabe que é certo. A vida pergunta, você ainda ama, mesmo quando é ignorado? Você ainda acredita, mesmo quando está escuro? Você ainda se entrega, mesmo quando não há garantia de retorno? Nietzsche dizia, quem tem um porquê, suporta qualquer como. E essa frase não é um lema bonito. É uma chave. Porque o como da vida, às vezes duro, caótico, imprevisível,
só pode ser suportado se houver algo maior sustentando por dentro. O porquê não elimina a dor, mas transforma o sentido da dor. Dá direção à travessia. Dá dignidade ao caos. Muita gente vive esperando a resposta vir de fora, de um mestre, de uma revelação, de um momento mágico, mas a resposta nunca vem de fora. Ela emerge no modo como você enfrenta a pergunta, no modo como você se coloca diante do incerto, no modo como você age diante da ausência de respostas. O propósito não é uma teoria, é uma prática, é uma postura, é uma fidelidade a algo que você ainda não consegue explicar, mas sente que vale a pena sustentar. Então, da próxima vez que a vida te perguntar, e agora? Talvez a resposta esteja não no que você sente, mas no que você escolhe fazer mesmo assim. Porque no fim, não é o que você entende que revela seu propósito. É o que você sustenta quando ninguém mais entende. Um método simples. 3 caminhos para descobrir sentido. Há quem acredite que o propósito seja algo místico, distante, inalcançável. Mas Viktor Frankl propôs algo mais concreto, mais humano, mais possível. 3 caminhos. 3 formas pelas quais o sentido pode se manifestar. Não como algo para ser esperado, mas como algo para ser vivido, agora. O primeiro caminho é o da criação. Criar algo. Fazer algo. Transformar algo. Uma obra, um gesto, uma ação no mundo. Algo que leve uma parte sua adiante. Um valor que se materializa em atitudes. Uma semente que você planta, mesmo sem saber se verá o fruto. Pode ser escrever um livro. Pode ser cuidar de alguém. Pode ser montar um negócio ou preparar um café para quem ama. O importante não é o tamanho da criação, mas a entrega que ela carrega. O segundo caminho é o da experiência. Viver algo profundamente. Cultivar um amor, um vínculo, uma troca que transforma. Uma amizade que revela o melhor de você. Uma paisagem que desperta um silêncio interior. Um momento tão verdadeiro que faz você lembrar por que está vivo. A experiência não é sempre grandiosa. Às vezes, é um instante, um olhar, um toque. Mas ela marca, ela ancora, ela conecta. E o terceiro caminho é o mais desafiador. É o da atitude diante do inevitável. Quando não há mais o que mudar, você ainda pode escolher como vai se posicionar. Quando o sofrimento chega, quando a perda é real, quando o controle escapa, a dignidade permanece. A escolha interior. A decisão de não se tornar amargurado. A decisão de manter a luz acesa por dentro, mesmo na escuridão. Esses 3 caminhos, criação, experiência, atitude, não são fórmulas mágicas, mas são trilhas possíveis. E muitas vezes, você já está trilhando uma delas sem perceber. Já está fazendo algo com sentido, mas ainda não nomeou. Já está vivendo algo com valor, mas ainda não reconheceu. Já está enfrentando algo com coragem, mas ainda não se deu conta da força que isso revela. O propósito não precisa ser encontrado em um lugar distante. Ele pode estar exatamente onde você está. No que você cria, no que você vive, no que você suporta com dignidade. O sentido está aqui, no agora, esperando sua resposta silenciosa, mas verdadeira. O chamado de Frankl para a vida real. Chega um ponto em que não se trata mais de entender tudo. Se trata de escolher continuar mesmo quando nada parece fazer sentido. De seguir mesmo quando o chão parece escorregar. Camus dizia que o absurdo não é motivo para desistir, mas para reinventar o sentido. E talvez seja isso que nos salve. Não uma resposta definitiva, mas a coragem de viver como se cada gesto, cada vínculo, cada escolha pudessem ser um sim à vida. Jung nos lembrava: propósito não é máscara. Não é fachada. É integração. É quando você aceita suas sombras, seus conflitos, sua luz, e ainda assim escolhe transformar isso em algo que gera vida. Propósito é quando sua história vira ponte. É quando sua dor vira compaixão. É quando sua dúvida se transforma em humildade diante do mistério. Frankl dizia: não pergunte o que você espera da vida. Pergunte o que a vida espera de você agora, porque é aí, nessa escuta silenciosa, que o sentido se revela. Não como promessa de recompensa, mas como presença, como consciência, como fidelidade àquilo que faz seu coração bater mais forte, mesmo em silêncio, mesmo sem aplauso.
A mensagem final é simples, mas profunda. Talvez você não precise ser feliz o tempo todo, nem saber tudo o tempo todo. Talvez o que você precise seja apenas estar inteiro, presente, verdadeiro, e responder à vida com a melhor versão que você pode sustentar agora. Sem fingimentos, sem esperar perfeição, apenas com verdade. E então, fica a provocação. O que a vida está perguntando a você hoje? E qual será sua resposta?